Que o Senhor conduza todos os passos. Agora, quando a gente olha para Símbolis e olha para Nossa Senhora das Lágrimas, são aquelas mais conhecidas, e nós vamos falar sobre elas. Mas eu queria tocar no assunto daquelas que não são tão conhecidas agora, que talvez Itaúna e Congonhal. Uhum. Itaúna me parece ser a mais antiga, não? Isso, 1955. O Alfredo foi Congonhal. Itaúna foi criança, não? Foram... Cara, Itaúna é um daqueles casos mais místicos, que tem os confidentes de Nossa Senhora, que são, digamos assim, os principais. Mas Itaúna parece que se enquadra no mesmo tipo de fenômeno. Não sei se você já ouviu falar numa igreja ortodoxa do Egito, em Zaito, que Nossa Senhora apareceu na torre da igreja, muita gente viu. Ou então em Betânia, na Venezuela, que é um lugar, o Santuário de Betânia, muita gente vê Nossa Senhora quando vai lá. Parece que Itaúna é um pouco um lugar desses. Então teve 3 crianças que começaram a ver Nossa Senhora em 1955. Você percebe que é uma história mais ou menos tradicional, né? Sim. Que se repete em vários lugares de aparição. Então, Lourdes foi criança, Santa Bernadette, Fátima foi criança, os 3 pastorinhos, Lúcia Francisco de Jacinta, La Salete foi crianças, Melanie e Maximino. E lá em Itaúna também foi criança. O Eduardinho, que salvo engano é o único que está vivo até hoje, o Zé Rita. E o terceiro confidente, vamos conferir aqui já os nomes que eu coloco com exatidão no livro, é o Antônio. Sim. Crianças que tinham por volta de 8 anos. Olha. Elas entraram na mata e, só para contextualizar, Itaúna é uma cidade muito simples. Então a gente pode imaginar ali num contexto da década de 50, a realidade do Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial, antes do Concílio Vaticano II, em termos de igreja. Sim. É um tempo que era marcado muito pelas devoções populares, né? Então, as 3 crianças entraram no mato para buscar um cavalo. Só que o cavalo foi um pouquinho mais longe que o costume onde ele ficava. Então, conforme as crianças foram entrando naquele mato, elas relatam que viram uma grande luz descendo do céu, pousando sobre um cupinzeiro, e viram ali a imagem de uma mulher, que não sabiam quem era, mas descreveram como uma mulher muito linda, né? Saíram correndo, chegaram na aldeia, na cidade. Claro, os adultos, no primeiro momento, pensaram que era o quê? Uma brincadeira de criança. Só começaram a notar uma coisa. Quando é criança contando história, cada uma conta um conto diferente, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas começaram a ver que as crianças tinham muita coerência no que elas falavam. Aí a história se espalhou pela cidade. E os adultos quiseram entrar no lugar para ver se eles também viam alguma coisa. Então, no mesmo dia, abriram um corredor no mato e foram até o lugar. Então, a partir dali, algumas pessoas começaram a relatar que também viram, e as crianças continuavam vendo vários dias seguidos. Só que ainda não tinha falado nada, Nossa Senhora. Mas a notícia se espalhou. E aí o que acontece? Deus sempre tem que mandar alguém para tirar a dúvida, né? Lá em Símbolis teve a história do Padre Kerley, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas o Padre Kerley, de Itaúna, foi um farmacêutico bem conhecido na cidade, muito respeitado, que era o senhor Ovídio. Imagina uma cidade do interior bem simples e que reconhecia ali a autoridade de um cientista, vamos dizer assim, da época, né? O senhor Ovídio. Ele não acreditou no início. Não acreditou na aparição. Mas como estava todo mundo falando, todo mundo indo, o que o cara resolveu fazer? Eu vou lá ver qual é que é. E quando ele chegou lá, ainda sem acreditar muito, ele se sentiu assim muito inspirado naquele lugar, porque imagina que bonito. Uma cidade simples, devota, à noite, no meio do mato, rezando o terço e cantando a Nossa Senhora. Ele começou a ficar mexido com aquilo. Daí ele fez uma oração assim, Senhor, aumenta a minha fé. E pediu que isso fosse feito, não simplesmente por ele, mas pela conversão das outras pessoas, para ele dar testemunho. Aí adivinha o que aconteceu? Ele viu. Ele viu Nossa Senhora. Não só uma vez, mais de uma vez. E ele se tornou assim o principal confidente de Itaúna, porque Nossa Senhora começou a transmitir muitas mensagens para ele,
E as principais mensagens que ela transmitiu em Itaúna foram por meio do Senhor Ovídio. Inclusive, a mensagem principal de Itaúna, que eu coloquei aqui no livro, Nossa Senhora apareceu para ele trazendo nas mãos uma flâmula. Está na página 87. E essa flâmula dizia o seguinte: Jesus Cristo, eterno Deus, o paganismo ameaça o mundo. Erguei o altar, orai com fé e vereis o milagre da conversão. Parece uma mensagem simples, Guto, mas olha a profundidade. Sim. Jesus Cristo, eterno Deus, ou seja, a divindade de Jesus. A gente logo entraria num tempo na igreja que muitos, na prática, começariam a questionar Sim. a divindade de Jesus, né? Essa é a primeira frase. Jesus Cristo, eterno Deus. Segunda frase. O paganismo ameaça o mundo, ou seja, a perda da fé do tempo que viria imediatamente depois ali. E nós vemos o quanto profético foi isso, né? E o quanto essa perda da fé foi acontecendo nas próximas décadas, a partir dali. Aí a terceira frase, erguei o altar. O povo achava que era para construir capela, né? Claro que também, mas não só isso. Erguer o altar, é muito mais do que isso, né? Sim. Erguer um altar de adoração dentro de nós, sabe? Restaurar a liturgia. É algo muito profundo. Orai com fé. Quanta gente rezando o rosário hoje. Sim. Parece que está se cumprindo Sim. o pedido de Nossa Senhora, né? Orai com fé e vereis o milagre da conversão. Que eu acredito que já é uma profecia para o triunfo do coração imaculado de Maria. Nossa, mas que coisa linda aí. E aí, Guto, tem coisa mais impressionante ainda em Itaúna. Antes de falar da questão dos sinais que acontecem e que muita gente já viu lá, é um testemunho do bispo do local, que eu coloquei aqui no livro. Era o Dom Belvino na época? Dom José Belvino, conheceu ele? O padre Shankar fala muito dele. É? Fala muito dele. O padre Shankar conheceu, claro, ele, né? Então, o padre Shankar... Vou dar uma ideia aqui. Pois é. Vamos trazer o padre Shankar aqui para falar de Itaúna? Pois é, vamos trazer sim. Eu acho que ele deve ter muita coisa sobre Itaúna. A cidade dele, né? Sim. E o Dom Belvino, inclusive, era um bispo muito de senso de humor. Ele conta muita história do Dom Belvino, né? Ele imita o Dom Belvino igual. É mesmo? Ele imita. Então, o Dom Belvino falou assim, ó, testemunhando na época que ele era o bispo lá, né? Sim. Vou começar minha fala confessando um pecado. Atenção, gente. Olha. Um bispo confessando um pecado em público? Que isso? Claro, exagero retórico, né? Mas Sim. ele disse assim, às vezes eu me perguntava, será que Nossa Senhora apareceu mesmo na gruta de Itaúna? Será que ela faz milagres? Pois bem, aí está a resposta. Isso que está acontecendo. Abre parênteses. Um dos grandes frutos espirituais em Itaúna é a força do terço dos homens. Olha. São mais de 1.500 homens, todas as quartas-feiras, naquela gruta, rezando o terço. Uau. Aí o Dom José Belfino falou assim, esses 1.000 homens que estão se reunindo aqui e rezando o terço, toda quarta-feira é um milagre. Então a questão dele, né? Será que Nossa Senhora apareceu na gruta? Será que ela faz milagres? Esses homens aqui são um milagre. Felizes as esposas de vocês. Felizes as namoradas de vocês. Felizes as mulheres que se casarem com essas crianças que estão aqui toda quarta-feira rezando o terço. Olha só. E depois, quando se publicou o livro com as mensagens, que foi escrito pela escritora Maria Lúcia Mendes, o Dom José Belvino, né, ele escreveu o prefácio do livro. Uau. Então, em plena acolhida do bispo local. E deu a bênção. Deu a benção. Então, assim, é um local de aparição que foi bem acolhido pela igreja aqui no Brasil, somando-se Simbres, Campinas, Sim. próprio Congonhal. E sinais impressionantes, Guto. Eu tive em Congonhal, depois vou contar sobre isso. Mas em Itaúna não tive. Mas uma coisa que não tive ainda, né? Um dia eu vou lá disfarçado. Sim. Sabe por quê? Quando eu vou num lugar desse, eu vou para rezar. Sim. Entendeu? Tem que ir disfarçado, né? Como é que eu posso fazer? Posso botar um boné? Vai com a camisa do Internacional. O óculos escuro já ninguém vai está reconhecer caracterizado. Vou pensar que é uma camisa
Eu vou com a camisa do Grêmio. Ninguém vai me reconhecer. Aí já vai cometendo pecado, não vai ter graça. Brincadeira. Intervalinho. Mano, vai com a camisa do Grêmio, não vai ter, como é que chama, amor? Já vai estar, não vai estar na graça mesmo. Brincadeira, pá. Gente, eu não tenho time, eu só brinco com futebol que eu gosto de brincar, mas eu não tenho time nenhum. Mas vamos lá, voltando. Então, acontecem testemunhos de sinais impressionantes lá. Alguns eu coloquei no livro, tá? E, assim, eu fui atrás das pessoas com áudios de WhatsApp para ouvir testemunhos, para colocar aqui nome e sobrenome da pessoa, entendeu? Se não acredita, tudo bem, mas você pode ir lá procurar a pessoa, perguntar, né? Teve um dia, isso aí, se eu não me engano, foi na década de 80 ainda. Coloca aqui o testemunho. Uma senhora disse que iria dar um sinal naquele dia, marcou o dia, o horário, seria meio-dia, e a data. O que aconteceu? Foi todo mundo lá esperar o sinal. Que horário que era o sinal? Meio-dia. Chegou meio-dia, não teve sinal nenhum. Aí o povo começou já, né, a murmurar, que as crianças estavam inventando coisa e tal. Alguns começaram a ir embora até. Aí o que aconteceu? Eu tenho o áudio da pessoa que estava lá. Eu transcrevi aqui no livro. Quando era meio-dia e pouquinho, uma menininha que estava brincando ali no meio de todo mundo rezando, ela entrou em êxtase do nada, entrou em êxtase, menininha, e falou assim: o sinal vai acontecer não na hora dos homens, mas na hora do céu. Saiu de êxtase e saiu correndo e começou a brincar de novo. Olha só. Quando deu 1h, cada um viu uma coisa diferente. Alguns relatavam uma neblina envolvendo a gruta, outros o sinal no sol, né? Como aconteceu em Fátima. Outros viam imagens formando as nuvens no céu, mas outros viam uma espécie de chuvinha leve que começou a cair e parece que tocava, mas não dá para ver as gotas. Então, assim, cada um viu uma coisa impressionante. E aí depois o pessoal começou a raciocinar. Era horário de verão. Então, meio-dia, no horário do céu, né, parece que o céu não vai muito no horário de verão, não. Mas que coisa. E era 1 hora. Era 1 hora. Então aqui eu transcrevi, digitei todo o testemunho de gente que estava lá. Entendeu? Então é um negócio impressionante, assim. Parece que é um lugar realmente místico, sabe? E pode ser visitado. Quem mora perto aí, Itaúna, fica na diocese... Divinópolis, isso? É 80 quilômetros de Divinópolis, mais ou menos. Não, 80 quilômetros de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. É pertinho de Divinópolis. Sim, tem pertinho de onde o padre hoje é padre, né? O padre uma membra da comunidade Canção Nova que nasceu lá, eu coloco também o testemunho dela aqui. E pode ser visitado, entendeu? Eu ainda não apareci lá, mas uma hora eu apareço. Mas também quero visitar. Quem quiser conhecer Itaúna, lá tem pousadas para acolher as pessoas. A gruta fica aberta, entendeu? Os padres da paróquia do local celebram missa lá toda semana. Então, que maravilha, viu? Estou dizendo, e se Itaúna for tão grande como Lourdes, e a gente não percebeu? E aqui no Brasil? E se Simples for tão grande como Fátima, a gente não percebeu? E se Nossa Senhora das Lágrimas for algo tão grande para a igreja como La Salette, e a gente não se deu conta ainda? Nossa Senhora tem coisa para o Brasil, e é coisa muito boa.